E nessa aula de hoje, da disciplina de Fundamentos de Macroeconomia, nós vamos tratar do investimento e da poupança. Até, até esse momento, nós focamos nossos estudos do ponto de vista da identidade macroeconômica, sobre o lado da oferta, o PIB, e sobre um primeiro componente da demanda agregada da economia, que foi o consumo agregado, que é o agregado macroeconômico do lado da demanda, que é determinado em função do emprego ou do uso dos fatores de produção nas atividades produtivas. Nós tratamos bastante do emprego da força de trabalho, pelo fato de que, para uma boa parte da população, para a maior parte da população, a principal fonte de renda é a sua capacidade de trabalho. Embora nós saibamos que existe uma parcela da população que tem como renda a propriedade de capital, a propriedade de imóveis, e com isso não depende exclusivamente e às vezes até não tem ou tem muito pouca dependência da renda advinda do trabalho. Porém, como o foco se dá do ponto de vista macroeconômico, né, então nós temos que ter um olhar ali para o padrão predominante para a população como um todo, então nós entendemos, né, que é bastante importante haver uma preocupação com o nível de emprego da força de trabalho, que é tradicionalmente o, o que se mede, né, pelas taxas de desemprego, pelas taxas de desocupação, embora existam medidas também sobre o uso da capacidade produtiva instalada, existem medidas para ocupação de imóveis e etc. Né? E feito um estudo sobre o emprego e, portanto, sobre o consumo agregado da economia, agora nós vamos nos focar sobre o segundo componente ali da demanda agregada, que é o investimento agregado da economia, e vamos entender qual é a relação que tem com a poupança da economia. Então, vamos retomar o nosso diagrama do fluxo circular, né? Então, nós sabemos que numa economia, uma economia qualquer, ela é sempre composta por pessoas, e as pessoas, do ponto de vista da macroeconomia, são consideradas pela ótica das famílias, e as pessoas, elas compõem as famílias e as firmas ou as empresas que existem na economia. E essas pessoas, que são as detentoras dos fatores de produção, trabalho, capital e terra, elas vendem os serviços desses fatores de produção naquilo que se chama mercado de fatores de produção para as firmas que usam esses serviços desses fatores de produção como insumos ao processo produtivo, que quando executado, dá origem a bens e serviços que vão ser vendidos, vão ser colocados à venda por parte dessas empresas, dessas firmas, no mercado de bens e serviços e serão comprados, adquiridos pelas famílias. As famílias, elas vão poder comprar esses bens e esses serviços porque ao vender os serviços dos fatores de produção para uso por parte das empresas, elas vão receber pagamentos sob forma de salário, de lucro, de aluguel ou de juros, e que independentemente da forma ou a qual fator de produção esteja se referindo, vai constituir o que nós chamamos de renda dos fatores de produção, que vão ser sempre recebidos pelas famílias, uma vez que são elas que são as proprietárias desses fatores de produção. E essas famílias, ao receberem essas rendas, elas vão justamente fazer o quê? Elas vão gastar fazendo o pagamento daqueles bens, daqueles serviços que foram adquiridos e que haviam sido colocados à venda por parte das empresas, e esses valores, ao serem recebidos pelas firmas ou pelas empresas, constituem o que nós chamamos das suas receitas de vendas. Que é o fluxo circular que nós já havíamos visto.
E o que nós temos é que numa economia como essa, né, nós vamos ter uma igualdade do ponto de vista de valores entre o valor da produção agregada e da demanda agregada, né? Repara que todo o gasto das famílias equivale justamente à receita das empresas. E toda essa receita ela é destinada ao pagamento, né, das rendas dos fatores de produção. Então, do ponto de vista macro, conforme nós até já havíamos visto em aulas anteriores, nós temos uma igualdade entre o valor da produção agregada, o valor da despesa agregada e o valor da renda agregada na economia. E aí, especificamente, numa economia como essa que está sendo retratada aqui, a produção agregada ela vai corresponder ao PIB dessa economia e a demanda agregada vai corresponder ao consumo agregado das famílias. Bem, mas aí surgem algumas questões, né, que a gente precisa pensar. Por exemplo, quando essas empresas executarem a produção, vai haver um desgaste de fatores de produção, que é o que tipicamente acontece com máquinas, com equipamentos, com as edificações, né? O uso desses, desses fatores de produção, né, principalmente esses chamados bens de capital, ele provoca um desgaste. E se não houver reposição desse desgaste, com o passar do tempo e a ocorrência desse desgaste, inevitavelmente essa economia vai perder completamente a sua capacidade produtiva do ponto de vista das máquinas, dos equipamentos e das edificações. E além disso, né, uma economia como essa, ela sempre fica estagnada, né, do ponto de vista de capacidade produtiva, e se a gente levar em consideração a existência de desgaste, o que vai acontecer com essa economia é que ela vai perder completamente sua capacidade de produção. Se a gente considerar ainda que através do tempo as famílias estejam aumentando de tamanho, ou seja, a população esteja crescendo, então, né, se a produção total da economia entrar em declínio por conta de uma queda na capacidade de produzir, né, no desgaste das máquinas, dos equipamentos e das edificações, então a tendência é que haja um declínio do PIB per capita. E com isso, a economia vai declinar com tendência a desaparecer. Bom, então o que a gente também precisa levar em consideração é que, deixa eu só, a gente precisa levar em consideração que para que haja reposição do desgaste, para que haja crescimento da capacidade produtiva e a economia não entrar em declínio, é necessário que não haja consumo de toda a produção de mercadorias, ou seja, é necessário poupar parte da produção das mercadorias. Então vamos pensar inicialmente sobre de onde poderia vir, né, essa possibilidade de recursos para que a economia não entre em declínio e para que, sobretudo, ela cresça. Então, o primeiro aspecto importante é que para que uma economia cresça, é equivalente a nós entendermos que vai haver um crescimento do PIB. E o crescimento do PIB, ele está associado ao crescimento da capacidade produtiva da economia. E o crescimento da capacidade produtiva da economia tem uma relação com o que se chama de investimento bruto. Tem uma relação. Tá? Agora, o que será que é isso? O que é esse investimento bruto? Bom, primeira forma de realização de investimento, do ponto de vista macroeconômico, é a ocorrência de variação de estoques. Vamos pensar o caso de aumento de estoque, que ele é mais simples de entender.
Então, veja, quando uma empresa ela produz mercadoria com o objetivo de formar estoques para que futuramente ela possa atender aumentos de demanda. Então, essa formação de estoque, ela é vista como uma forma de investimento. Porque a empresa produziu, não com a intenção de vender de maneira imediata, mas sim como uma forma de vender no futuro e já ter essa mercadoria para fazer uma entrega de maneira pronta. Então, quando voluntariamente as empresas formam estoques, isso é entendido como uma forma de investimento. Claro que, né, como a economia sofre oscilações, né, o comportamento do PIB efetivo de curto prazo ele sofre flutuações, né, tem aumentos, tem declínios, inevitavelmente as empresas acabam formando alguma quantidade de estoque, mesmo que de maneira involuntária, né, assim, houve uma diferença entre o cenário que a empresa traçou para executar a produção e aquilo que de fato aconteceu do ponto de vista das vendas. Então, pode ser que a empresa planejava, esperava vender uma certa quantidade, só que acabou vendendo menos. Mas como esperava vender uma certa quantidade, né, digamos 500 unidades da mercadoria, produziu as 500, mas acabou vendendo só 400. Então, involuntariamente, acabou formando estoques. Mas esse estoque, como ele vai ser destinado à venda, então tradicionalmente os estoques são contabilizados como investimentos, né? Então, quando ocorre um aumento dos estoques, uma variação positiva dos estoques, entende-se que houve um aumento de investimentos em estoques. Se porventura houver uma queda dos estoques, é considerado que houve uma queda do investimento bruto pela via dos estoques. Tá? Então, uma primeira razão para se fazer, uma primeira forma de investimento bruto é a variação de estoques. E existe uma outra forma de investimento bruto, que essa sim é mais importante, que é o investimento em capital físico, que é chamado, aqui no Brasil, ele tem a denominação de formação bruta de capital físico, né? A ideia de capital físico está relacionado aos bens de capital. E, portanto, né, o investimento em capital físico, a formação bruta de capital físico, é o investimento em bens de capital, que são as máquinas, os equipamentos e as edificações. Bom, mas a formação bruta de capital físico, ela tem duas finalidades. Uma delas é justamente fazer o quê? Fazer um investimento de reposição, que é aquilo que tradicionalmente é chamado de depreciação, né? Que é contabilizado como depreciação. Então, aquele desgaste que é sofrido pelos bens de capital e que são repostos são uma forma de investimento, mas é um investimento que só recompõe o desgaste. Só que além de recompor o desgaste sofrido pelos bens de capital, existe também a finalidade de se realizar investimentos líquidos, que estes sim significam um aumento efetivo da capacidade produtiva, né? Então, é, eu tenho lá minhas máquinas na empresa, elas estão sendo usadas, né, em função da vida útil delas, a gente é estabelecido um cronograma de depreciação, só que além de guardar uma parte ali da receita para cobrir a depreciação ou desgaste, né, dos bens de capital, a empresa pode realizar investimentos que vão além da cobertura dessa depreciação, que aí constitui um investimento que é acréscimo àquele que simplesmente mantém
o conjunto de capitais da empresa inalterados. Então, o que significa depreciação? Digamos, eu comprei uma máquina e, pelas características técnicas dela, pelo o uso que a gente vai fazer da máquina, a gente entende que a máquina ela vai ter uma duração de 5 anos. Tá? Então, o que eu faço? Digamos que a máquina custou R$ 1.000.000 e a vida útil dela foi estabelecida como 5 anos. Então, quer dizer o seguinte, que quando transcorrerem esses 5 anos, eu vou ter que ter guardado uma reserva para poder recolocar a máquina. Tá? Então, pensa o seguinte, que em 5 anos a máquina realmente não serve para mais nada, né? Virou sucata. Só que se chegar no final desse processo de 5 anos, a minha máquina virou sucata, não serve mais para uso na minha empresa, então eu vou ficar sem a máquina. E aí isso vai causar um problema no meu processo produtivo. Então, para que isso não aconteça, o que é feito? As reservas, são feitas as reservas de depreciação. Ou seja, eu pego lá o valor da máquina, divido pelo tempo de vida útil dela e a cada ano eu reservo, eu guardo uma parte ali das receitas justamente para cobrir essa depreciação, né? Tratando como se fosse uma despesa. Né? Então, digamos, a máquina custou R$ 1.000.000, a vida útil dela é de 5 anos, então quer dizer que por ano eu tenho que guardar 200 mil para que ao final dos 5 anos eu tenha lá os mesmos R$ 1.000.000 para como se eu pudesse comprar a mesma máquina, só que nova, de novo. Tá? Essa que é a ideia da depreciação. Então, o investimento de reposição é isso, ele é aquilo que em contabilidade é lançado como depreciação. Tá? É isso. Ok. Então, o principal aspecto é o investimento líquido, né? Porque é esse aqui que, de fato, vai significar um aumento da capacidade produtiva. Bom, e aí dessa forma, a gente consegue estabelecer, né, o que é o investimento bruto. Então, o investimento bruto, o que ele vai ser? Ele vai ser ali composto pelos estoques e mais a formação bruta de capital físico. Como a formação bruta de capital físico equivale às despesas com depreciação e investimento líquido, então o investimento bruto ele equivale, né, do ponto de vista de valor, à variação dos estoques, às despesas com depreciação e aos investimentos líquidos, que de fato é o componente mais importante ali dos investimentos, do investimento bruto, porque é ele que representa aumento de capacidade produtiva. Né? A variação de estoques é apenas assim uma questão estratégica ou um descompasso entre o planejamento de produção e a realidade das vendas. A depreciação é só uma manutenção da capacidade produtiva. Então, nenhum dos dois, de fato, vai ter um papel relevante do ponto de vista do crescimento da economia ou do aumento da capacidade produtiva da economia, cujo papel é do investimento líquido. Então, dos componentes do investimento bruto, o investimento líquido é aquele que realmente interessa, que nada mais é do que o investimento bruto descontado do gasto com depreciação. E que, portanto, vai ser o fator que vai ser o responsável pelo aumento da capacidade produtiva do PIB da economia. Então, quando nós estivermos falando, né, de que quisermos entender sobre a possibilidade da economia crescer, nós temos que entender sobre a possibilidade de aumento do investimento líquido agregado na economia. Por quê? É somente quando nós temos aumento do investimento líquido que nós vamos ter aumento da capacidade produtiva, que pode ser entendido, porque é um sinônimo, digamos, de um aumento do PIB da economia, e o aumento do PIB sinaliza o próprio crescimento da economia como um todo. Então, a questão relevante
é nós entendermos, né, qual, quais são as fontes de recursos para investimentos, né? Então, se a chave para uma economia crescer é, é ter investimento líquido, né? Então, nós vamos precisar nos preocupar de onde vêm esses recursos para que haja investimento e quais são os determinantes do nível de investimentos da economia. Então, inicialmente, vamos só relembrar aqui a nossa identidade macroeconômica, que nós já havíamos estudado. Essa identidade macroeconômica, ela estabelece uma igualdade entre as três óticas de medida do nível de atividade econômica existente numa economia. É o PIB, pela ótica da produção, né, o Produto Interno Bruto, a renda interna bruta, pela ótica da renda, e a despesa ou demanda interna bruta, pela ótica da despesa ou da demanda. Então, como nós já havíamos visto, inicialmente lá na disciplina, existe essa identidade macroeconômica, inclusive estava retratada ali no diagrama de fluxo circular, que garante, né, que o valor total, o valor agregado da produção de mercadorias para uso final equivale à soma das rendas pagas às famílias que são proprietárias dos fatores de produção, sob forma de salários, de juros, lucros e aluguéis, e que, do ponto de vista da despesa ou da demanda, toda essa renda ela acaba sendo convertida em consumo agregado, investimento agregado, gastos do governo e exportações líquidas, entendida como a diferença entre as exportações e as importações do país. Exportação líquida também é denominada como o saldo da balança comercial, né? Então, quando se considera as relações de uma economia com o exterior, quando a gente olha pela ótica do comércio, né, então temos venda de mercadorias para o exterior, a exportação, e temos compra de mercadorias do exterior, a importação. O saldo líquido das exportações em relação às importações definem o saldo da balança comercial, que também é chamado de exportação líquida. Então, agora vamos pensar no caso de uma economia que não tem governo, tá? Só para simplificar. Então, eu sei que tem essa identidade macro, mas vou pensar numa economia mais simples, que não tem governo e que também não tem relações com o exterior, né? Então, o governo não participa da economia, a exportação é zero, a importação é zero, então não tem nenhum fluxo de comércio exterior, então a exportação líquida, por consequência, é zero também, tá? Então, é uma economia fechada e que não tem governo. Bom, nesse caso, o que vai acontecer? As famílias vão receber a renda interna bruta da economia e vão poder dar qual destino para essa renda recebida. A família vai poder usar essa renda gastando com consumo ou ela vai poupar, né? Ou seja, aquela parcela da renda recebida pelas famílias e que não for usada para consumo, não for gasta com consumo, vai constituir a poupança das famílias. Então, essa renda interna bruta que é recebida pelas famílias, ela pode ter dois destinos, ou o consumo ou o não consumo, que é a poupança. Do ponto de vista agregado, né? Então, a poupança é o quê? É a renda interna bruta descontada do gasto da parcela da renda interna bruta que foi gasta com consumo. Como a renda interna bruta em magnitude equivale ao PIB da economia, então nós podemos também dizer que a poupança
das famílias, do ponto de vista agregado, é o quê? É o PIB menos os gastos com consumo. Ou seja, é a produção de mercadorias para uso final que não foi destinada para consumo. Então, é uma parcela, uma parte da produção de mercadorias que foi guardada, não foi consumida, ela foi poupada. Aí, do ponto de vista da produção, né, o que poderia acontecer com as mercadorias que caracterizam o PIB ou a produção agregada? Elas podem ter dois destinos. As mercadorias podem ser usadas para consumo, ou seja, satisfação das necessidades das famílias, ou elas podem ser destinadas para a satisfação de necessidades das empresas. Então, as mercadorias produzidas para uso final podem ir para consumo ou para investimento. Bom, então se a gente juntar, né, esses aspectos, a gente vai ver o seguinte, né, que a renda interna bruta ela é igual ao PIB. Isso aí quem garante para a gente é a identidade macroeconômica. Né? A renda interna bruta é igual ao PIB. Bom, a renda interna bruta ela equivale ao quê? Né? Que tipo de destino a renda interna bruta pode ter? O consumo ou a poupança. Então, o valor da renda interna bruta vai ser a soma dos valores destinados para consumo com os valores poupados. O PIB pode ter qual destino? Consumo por parte das famílias, investimento por parte das empresas. Bom, então se você olhar para essa identidade, você vai ver que o consumo agregado das famílias ele está dos dois lados da igualdade, de forma que ele pode ser eliminado daqui dessa identidade. Então nós vamos terminar com o quê? Que a poupança é igual ao investimento. Ou seja, o volume poupado na economia, né, o volume não consumido, é que vai determinar o volume de investimento da economia. Então, mais do que uma igualdade entre magnitudes poupadas, né, da poupança dessa economia com o volume de investimentos, existe um sentido de determinação também, que é o quê? É a magnitude da poupança da economia que determina o nível ou o volume de investimentos da economia. Então, nós podemos pensar que o investimento é uma função, ou seja, depende da poupança da economia. E aí, naturalmente, né, como a gente pode ver aqui por essa identidade, né, quanto mais poupança houver na economia, maior é a capacidade de investimento. Quanto menos poupança houver na economia, menor vai ser a capacidade de investimento. Então, existe essa identidade que é extremamente importante entre a poupança e o investimento em uma economia. Bom, mas agora vamos olhar uma economia que tenha governo. Né? Então, a gente, de novo, né, focando na identidade macroeconômica, vamos admitir agora que nós temos uma economia que tem governo, mas ainda é uma economia fechada. Tá? Então, a nossa identidade macroeconômica, agora ela vai ficar dessa forma, né? Ou seja, o PIB é igual à renda bruta, a renda interna bruta da economia, que vai continuar sendo igual à despesa ou à demanda interna bruta. Só que agora, a demanda agregada da economia, ela vai ter três componentes: o consumo das famílias, os investimentos das empresas e os gastos do governo. Então agora, o que será que as famílias, que destino que as famílias podem dar para a renda que elas recebem? Em primeiro lugar, né, lembrando que a renda interna bruta é igual ao PIB, né, então eu já estou usando aqui o PIB, né, que equivale à renda interna bruta, que é recebida integralmente pelas famílias.
Então, o primeiro destino que as famílias podem dar à renda que recebem é gastar com consumo. Porém, como agora existe governo nessa economia, e o governo cobra tributos das famílias, então as famílias vão também destinar uma parte ali da renda agregada para o pagamento de tributos para o governo. E, além disso, as famílias vão fazer algum tipo de poupança, né? Não digo que todas as famílias, né, mas do ponto de vista agregado, ah, haverá alguma poupança, que aqui eu vou chamar de poupança privada, por ser poupança das famílias, que, então, ou seja, as famílias vão poder dar qual destino para a renda agregada, que equivale ao PIB. Vão poder usar consumindo, vão usar pagando tributos ao governo, e aquela parcela da renda que não for nem usada para consumo e nem para pagamento de tributos ao governo, vai ser poupada pelas famílias, caracterizando o que se chama de poupança privada. Então, o que é a poupança privada? A poupança privada é a parcela da renda das famílias que não é usada para consumo e nem para o pagamento de tributos, né? Ou seja, quando eu pego a renda das famílias, desconto o que ela gastou com consumo e desconto o que ela pagou de tributos, sobra a poupança dessas famílias, que é a poupança privada. Mas agora, além das famílias, existe o governo. E o governo, o que ele faz? O governo arrecada tributos das famílias e ele realiza gastos. Aqui eu estou focando somente a tributação sobre as famílias, embora, né, nós saibamos que existem tributos sobre as empresas também, né? Mas vamos admitir, só para simplificar um pouco o raciocínio, de que as empresas elas são capazes de repassar os impostos que pagam ao governo integralmente para o preço das mercadorias que vendem, sejam elas bens ou serviços, de forma que os impostos, os tributos que são pagos pelas empresas, pelas firmas, acaba sendo no fundo pago pelas famílias, né? Porque as firmas colocam o tributo no preço, o preço é pago pelas famílias, então é, nesse processo de venda de mercadorias por parte da empresa e compra por parte das famílias, as famílias acabam devolvendo para a empresa o valor do tributo que ela pagou ao governo, tá? Então, se a gente pensar que isso pode acontecer na economia, a gente pode dizer que todo tributo é pago, toda tributação é paga pelas famílias, tá? Admitindo que as empresas são capazes de repassar integralmente os tributos que pagam para as famílias que adquirem as mercadorias. Bom, então, aqui no caso, né, então só a família vai pagar tributo, o governo vai arrecadar esse tributo e com esse tributo ele vai poder realizar gastos. Só que o governo, perdão, e aí, né, como o governo, assim como as famílias, tem uma fonte de renda, tem uma forma de gasto, a diferença entre a renda do governo, que é a receita tributária, e os gastos que o governo realiza, caracteriza a poupança pública, a poupança do governo. Então, se a gente juntar todos esses aspectos e lembrar que, né, agora, do ponto de vista da nossa identidade macroeconômica, nós temos que o PIB vai ser igual à soma do consumo com o investimento e o gasto do governo, e partindo dessa identidade macro, nós podemos fazer a seguinte operação. Nós vamos passar o consumo e o gasto do governo para o lado esquerdo da igualdade para isolar o investimento. Então, opa, peraí, aconteceu. Então eu passo aqui o consumo para o lado esquerdo da igualdade, passo o gasto do governo para o lado esquerdo da igualdade, né? Como eles são positivos do lado direito, eles passam como negativos para o lado esquerdo.
Como nessa economia tem governo, o governo realiza gastos, mas também o governo arrecada tributos. Mas repara só numa coisa, o que acontece? Que tributo é esse que é arrecadado pelo governo? É justamente o tributo que é pago pelas famílias, né? Então, se eu fizer a seguinte operação nessa igualdade aqui, ó, o PIB descontado do consumo e descontado dos gastos do governo, se eu colocar aqui no lado esquerdo dessa identidade, eu colocar menos a receita tributária e mais a receita tributária, né? Então, como eu tenho menos T e mais T, ficou igual, né? Porque a soma dos dois T's aqui dá zero, né? Então, nós sabemos, né, pelas definições básicas de matemática, né, que somar zero e subtrair zero não muda nada, né? Porque zero é o elemento neutro da soma e da subtração. Então não muda nada, né? Se eu colocar um zero aqui do lado esquerdo. E esse zero ele está caracterizado como menos a receita tributária e mais a receita tributária. Só para mostrar o seguinte, né? Que o desconto de renda que a família sofre é justamente aquilo que é ganho, é mais para o governo, né? Então, ou seja, o que é a receita tributária? A receita tributária ela nada mais é do que uma transferência de recursos das famílias para o governo. Só que se a gente fizer dessa forma, a gente consegue estabelecer também o quê? Opa, isso aqui, ó, né? Então eu vou isolar esses três termos, né? O PIB menos o consumo menos o tributo pago é a poupança privada das famílias. E o outro termo, que é a receita tributária menos o gasto do governo, ela vai caracterizar o quê? A poupança pública. E aí nós vamos ver o seguinte, né, que agora, com a introdução do governo na economia, o investimento da economia continua sendo determinado pela poupança existente na economia. Porém, agora existe poupança privada das famílias e poupança pública por parte do governo. Mas não muda o fato de que o volume de investimentos ele vai estar determinado pelo nível de poupança existente na economia. A única diferença é que agora temos mais do que uma possibilidade de poupança. Temos a poupança privada por parte das famílias e temos a poupança pública por parte do governo. Bom, mas agora e se a gente abrisse a economia? Né? Então, agora a economia ela já tem as famílias, tem as empresas, tem governo, só que ainda era uma economia fechada, mas se a gente abrir a economia, né? Ou seja, as exportações líquidas são diferentes de zero, porque existe exportação e existe importação nessa economia, porque ela tem relações com o exterior. Então, aqui no caso, precisamos entender o seguinte, né, que a poupança privada ela pode ser aplicada, ela pode ser investida em outro país, né? Isso é um pouco mais recente aqui no Brasil, né? Essa possibilidade já existia, mas ela ainda era muito restrita a pessoas com muito capital, mas atualmente, né, já está havendo uma disseminação da possibilidade de se fazer investimentos no exterior, né? Não digo comprar eh, ações, recibos de ações de empresas estrangeiras no Brasil, né? Não estou falando de BDRs, estou falando da possibilidade da gente realmente mandar dinheiro para o exterior e comprar ações, por exemplo, de empresas do exterior, né? Então isso é um pouco mais recente no Brasil, a possibilidade ela existe, né? Ela é relativamente cara, tem um trâmite relativamente complexo, mas ela existe. E acontece, né? É tradicional que países mais ricos eles invistam, né? Os grandes fundos de investimento eles investam em outros países. Então, o ponto importante aqui é que a poupança privada que existe num país, ela pode ser aplicada em outro, né? Dando origem aos movimentos de capitais internacionais. Então,
nós podemos ter uma entrada de fundos no país, né, que é a situação em que poupança estrangeira está financiando investimentos dentro do nosso país, e podemos ter também a saída de fundos, que é a situação caracterizada pelo fato de que a poupança doméstica ela está sendo enviada para o exterior e financiando investimentos em um outro país, tá? Que são os chamados movimentos de capitais, as entradas e saídas de capitais externos. Quando vocês veem notícias, né, sobre mudanças na taxa de câmbio, né, geralmente, quando temos mudanças mais abruptas da taxa de câmbio, a razão é um movimento de capitais internacionais de maneira mais intensa. No dia a dia, quando nós temos alguns movimentos, a pequena variação da taxa de câmbio, né, uma desvalorização, uma valorização da taxa de câmbio, mas em percentual pequeno, aí geralmente são só questões de pagamentos, recebimentos de exportações e pagamentos e de importações. Mas quando tem oscilações mais bruscas, geralmente são movimentos de capitais que têm mais relação com investimentos. Existe um termo chamado entrada de capital, que é quando nós temos as entradas de fundos maiores do que as saídas de fundos, que é quando o país tem absorção de poupança externa. Então, quando isso acontece, quando a gente olha, pensa na igualdade entre poupança, investimentos e economia aberta, agora nós vamos ter a seguinte caracterização: que os investimentos de uma economia vão manter uma igualdade com a poupança disponível na economia, porém, numa economia aberta e que tenha governo, a poupança que está disponível na economia, ela é uma composição, uma soma da poupança privada da economia, que é feita pelas famílias dessa economia, poupança do governo e poupança externa, né? Então é interessante para um país conseguir absorver poupança externa, né? Por quê? Porque ele aumenta a sua capacidade de poupança e, portanto, sua capacidade de investimento. Mas claro que, né, quando nós temos saída de capital da economia, esse componente aqui, a poupança externa, ele vai ficar negativo. E aí ele acaba reduzindo a capacidade de poupança da economia. Então, veja, quando surgem essas discussões, né, sobre tributação de grandes fortunas, tem que ser pensado com muito cuidado, né? A gente tem que olhar todos os aspectos envolvidos e não se deixar ir completamente pelo coração, né? Porque tem muita coisa envolvida. Porque veja, quando se tributam grandes fortunas, essas grandes fortunas, naturalmente, elas não vão ficar paradas esperando serem tributadas, né? Um movimento típico que acontece é que essas grandes fortunas são retiradas do país, pelo menos em parte. Agora, veja, isso que se chama de grande fortuna, na verdade, também é uma grande poupança, né? Então, quando nós temos essa saída de fundos da economia, isso acaba, inevitavelmente, reduzindo a capacidade de poupança agregada da economia e acaba reduzindo a capacidade de investimento agregado da economia, tá? Claro que existem outros aspectos dessa discussão, mas o que eu estou só querendo ressaltar é que existe um aspecto que está ligado ao que nós estamos tratando neste momento. Então, assim, é importante discutir os temas, né? Mas é mais importante a gente olhar todos os aspectos envolvidos no mesmo tema. Não desmereço as discussões relativas à desigualdade, renda, né? As pessoas podem ter lá suas convicções, seus motivos, mas a gente não pode só olhar para esse quesito, né? É importante que a gente olhe também para todos os quesitos envolvidos, para que a gente possa ter uma impressão geral da situação e aí balancear, né? Ou seja, pesar, né, aquilo que de fato se deseja, como é que isso pode ser tratado e para se tomar uma decisão, né? Então, não estou fazendo nenhum discurso contra ou a favor, né, da tributação de grandes fortunas, só estou dizendo, né, esse impacto existe.
e é bom que se pense sobre ele. E nesse sentido, nós vamos ter, opa, do ponto de vista da nossa identidade macroeconômica, né, temos lá a nossa identidade das três óticas, do PIB, da renda agregada e da demanda ou despesa agregada, e agora nós conseguimos entender, né, como é que nós podemos ter justamente essa composição aqui do ponto de vista da demanda agregada. Né, ela acaba sendo possível porque, por ter investimentos, nós temos também poupança feita por famílias, por governos, e existe alguma absorção de poupança externa, que vai estar associada justamente às exportações líquidas do país. E do ponto de vista do nosso diagrama de fluxo circular, né, uma vez que a gente agora permite, né, a existência de governo e que as famílias possam dar outro destino à sua renda, que não seja somente consumo, mas fazer poupança, aí nós podemos entender melhor, né, que como que o governo participa, né, cobrando impostos sobre renda e propriedade das famílias, assim como das empresas, mas também devolvendo para famílias e empresas alguns serviços na forma de bens e serviços não mercantis, e que famílias e empresas fazem alguma forma de poupança, assim como o governo, que são destinadas ao que se chama de mercado financeiro, que vai canalizar esses recursos ou para crédito para as famílias, para crédito para empresas ou para investimento por parte de empresas. E além disso, né, como existe a possibilidade de absorção de poupança externa, né, a gente também leva em consideração o exterior através dos fluxos de exportação, importação e rendas, que vai nos dar uma medida da capacidade de entrada ou de saída de poupança da economia. E aí, quando nós fazemos essas distinções, surge o sistema financeiro com um papel muito importante numa economia. Porque veja, por um lado, nós temos as famílias fazendo poupança, né? Então as famílias têm lá suas poupanças, algumas poupanças são maiores, outras são menores, mas efetivamente e geralmente a poupança das famílias, elas são de magnitudes muito menores do que os volumes associados aos investimentos realizados pelas empresas. Então, quando uma empresa vai construir uma nova unidade produtiva, o valor envolvido ele é muito alto. É de milhões, centenas de milhões, a depender do tipo de investimento. E dificilmente, né, uma família isoladamente vai ter tanto recurso assim. Pode ser que tenha, né, não é impossível, mas geralmente as poupanças das famílias são de magnitudes menores do que o valor dos investimentos que são realizados pelas empresas. E para isso, é preciso que existam intermediários financeiros, né, que são caracterizados por vários tipos de empresa e de mercados, como bancos, corretoras, a bolsa, mercado de títulos e mercado de ações. Os títulos são títulos de dívida, tá? Que são, por exemplo, debêntures, e que possam fazer justamente o quê? Né? A aglomeração dessas poupanças de famílias em volumes menores para volumes maiores, ou seja, uma concentração desses valores para se tornarem suficientes para a realização de investimentos por parte das empresas. Mas além de exercer esse papel, né, de um centralizador ali dos recursos que estão dispersos entre as famílias para valores maiores que possam ser utilizados pelas empresas, o, esses intermediários financeiros, eles também desempenham um papel muito importante, que é o de reduzir os custos de transação. Né? Que custos são esses? Tenta imaginar uma família fazendo um empréstimo para uma empresa. Ela teria que ter condição de avaliar o projeto de investimento, o retorno, o risco de inadimplência da empresa, cenários de mercado, né? Um conjunto de informações tão complexo para as famílias que muito provavelmente ela não emprestaria o dinheiro para a empresa.
Além disso, né, tenta imaginar, né, as empresas, as famílias descobrirem quais são as empresas que precisam de dinheiro emprestado para fazer investimento e as empresas tentando descobrir quem são as famílias que têm dinheiro para emprestar para elas, né? É muito complexo isso. Então, esse processo, né, de busca de um pelo outro, as famílias fazerem estudos de viabilidade, de obtenção de retorno, de inadimplência, né, seria um custo muito alto. Então, esses intermediários eles surgem justamente para isso, para diminuir esses custos, né, dessa transação. Além disso, como eles têm expertise, né, pessoas capacitadas para fazer análise de risco, isso também reduz o risco das operações. E também aumenta a liquidez aqui de todo o processo, né? Ou seja, tudo fica mais confiável, né? Então, se não houvesse o intermediário financeiro, que é o sistema financeiro, muito provavelmente muitos dos investimentos não aconteceriam. E hoje em dia existem algumas outras formas, né, de intermediários que vão surgindo, como os bancos digitais, existem as fintechs praticando o o peer-to-peer lending, tem por crowdfunding ou não, né, sobretudo para finalidades de crédito, mas também para investimentos. Tem as private equities e tem as startups, que, né, são empresas que vão surgindo com finalidade, sobretudo, com grande ligação com fintechs, para exercer justamente um papel semelhante aos intermediários financeiros tradicionais. Bom, entendido esse aspecto, é importante que a gente entenda quais são os determinantes da poupança privada, né, que são os recursos que não são gastos pelas famílias. Então veja, o que determina, né, o que permite que exista, aumente ou diminua o nível de poupança das famílias, da poupança privada. O primeiro aspecto é renda, né? Para você ter renda poupada, você primeiro precisa ter renda, né? E claro que quanto mais renda tiver, né, o aumento da renda aumenta a poupança privada da família. Lembrando a vocês que sempre todas essas análises são naquele formato que eu expliquei para vocês, que é o ceteris paribus, né? Então, ou seja, considerando todos os outros fatores constantes, o que isoladamente um aumento de renda provoca sobre o nível de poupança das famílias? Provoca aumento, tá? Porque alguém poderia perguntar assim, mas e se as famílias simultaneamente a estarem tendo aumento de renda, elas também estão aumentando o consumo? Aí são dois efeitos, né? Então, se todo o acréscimo de renda foi destinado para consumo, no fundo as famílias estão poupando, do ponto de vista agregado, o mesmo que poupavam antes, né? Porque o ganho de renda foi todo gasto com consumo. Então, a poupança que era feita antes continua sendo feita. Agora, se a família não gasta todo o aumento de renda que ela recebe, bom, então nesse caso você tem aumento de poupança agregada. Mas, e se a família tem aumento de renda e aumenta também consumo, o gasto com consumo, de uma forma que todo aumento da renda é, é mais do que consumido pelo aumento de consumo? Aí tem queda da poupança agregada, né? Só que saliento o seguinte, nesses casos eu estou falando de dois efeitos. O aumento da renda, quer dizer, a variação da renda e a variação do consumo, tá? Aqui eu estou olhando isoladamente, só o aumento da renda, nada mais. Então aqui, aumentou a renda das famílias, aumentou a renda agregada das famílias na economia, aumenta a poupança privada. Caiu a renda agregada, cai a poupança privada. Bom, mas além da renda, também existe o quê? Os tributos, né? Porque de fato a família só vai poupar parcela da renda que tiver disponível para ela, né? Porque a parte que é tributada, ela nem põe a mão, né? O governo pega, então nem chega nela. Então veja o seguinte, né? Que se houver uma redução dos tributos incidentes sobre as famílias, vai sobrar mais renda disponível para as famílias e, portanto, vai aumentar a poupança das famílias. E sempre pensando
em ceteris paribus, né, de maneira isolada. Quando o governo aumenta os tributos, mas a renda bruta da família permanece constante, então o que que acontece? A renda disponível vai diminuir, né? Por quê? Porque a renda bruta da família ficou igual, digamos que fosse R$ 1.000, só que aí o governo aumentou o tributo de 50 para R$ 100. Então antes a família, né, ela ganhava 1.000 e pagava 50 de tributo. Ela tinha uma renda disponível de 950. Com o governo aumentando o tributo, mas a renda da família ficando inalterada, então ela continua recebendo 1.000, só que agora ela paga 100 de tributo. Então, de renda disponível, ela tem menos, ela tem 900. Tá? Então, veja que quando o governo aumenta o tributo, a renda disponível da família cai. E aí, portanto, cai a poupança agregada da economia. E o último componente é a taxa de juros, né? Porque é um fator que também estimula as pessoas a pouparem recursos é poderem ganhar mais por causa dessa poupança, né? Então, quando tem um aumento da taxa de juros, isso gera aumento do nível de poupança privada na economia. E quando tem uma queda na taxa de juros, isso gera uma queda na poupança privada da economia. Então, a taxa de juros tem uma relação direta, assim como a renda tem uma relação direta com a poupança privada. Já os tributos, eles têm uma relação inversa com a poupança privada. E aí a taxa de juros, ela é importante, é um determinante importante, né? Porque a, ela tem que estimular a poupança por parte das famílias, sobretudo pelo aspecto de que, né, como a poupança vai ser destinada para investimento, o investimento tem um tempo de maturação que é longo, né? Tempo de maturação é o tempo que é necessário entre a gente começar a fazer o investimento, né, comprar as máquinas, fazer a edificação ou entrar nela, né, se for alugada, deixar tudo pronto, começar a produzir e obter receita, né? Isso tem um nome em contabilidade, mas eu esqueci agora como é que chama esse tempo, né? Que entre você começar a produzir e começar a oferir receita. Não sei se é ciclo operacional, acho que esse é o nome que tem lá em contabilidade. Mas essa que é a ideia, né? Você realiza o investimento, até você começar a ter receita, demora um tempo. E você só vai poder começar a pagar investimento depois que você tiver receita, né? Enquanto você não obtiver receita do investimento, como é que você vai pagar por isso, né? Então, a taxa de juros ela acaba tendo um papel importante porque ela tem que meio que induzir as famílias a fazerem uma poupança mais de longo prazo. Opa. Só que, e aí, nesse sentido, né, quando as famílias estão pensando em fazer poupança, é, é preciso pensar, né, o que levaria a família a aceitar poupar mais ou menos, né? Então veja que quando tem um aumento do risco de inadimplência na economia, naturalmente precisa haver um aumento da taxa de juros para que seja compensador para a família fazer poupança, né? Porque veja, como o recurso poupado pela família vai parar ali numa empresa ou com uma pessoa que pode não pagar de volta, né? Então, quando esse risco de não receber de volta aumenta, o prêmio pela concessão do empréstimo, né, ou pela poupança, tem que aumentar, tem que ter um aumento da taxa de juros. E, naturalmente, né, quando temos uma queda do risco de inadimplência, a taxa de juros também pode ser menor. Mas, além da taxa de juros, a gente precisa levar em consideração a disponibilidade de crédito, né? O que acontece também na economia? Quando aumenta o risco de inadimplência, diminui a disponibilidade de crédito. Né? Por quê? Porque as pessoas, os intermediários financeiros, eles não vão querer emprestar dinheiro sabendo que poderão não receber de volta. Então,
E de maneira oposta, né, quando as condições lá dos tomadores de empréstimos são melhores, né, eles apresentam melhor capacidade de pagamento, ou seja, um menor risco de inadimplência, a disponibilidade de crédito aumenta também para eles, né? Isso é meio estranho, né? Porque justamente no momento em que o crédito é mais necessário por parte de quem precisa, quem tem disponibilidade de crédito vai oferecer menos. Então pensa agora, por exemplo, agora tem muita gente, né, que precisando de crédito, tem muita empresa precisando de crédito, mas também tem menos oferta de crédito. Por quê? Porque essas pessoas, essas empresas que precisam de crédito, elas apresentam maior risco de inadimplência. Então quem é que vai emprestar dinheiro pensando que mais provavelmente não vai receber de volta, né? Menos pessoas, menos empresas. Então, o risco de inadimplência acaba sendo determinante também ali para a poupança privada por parte das famílias. Além disso, né, tem a taxa de juros que nós já comentamos, né, que tem uma relação direta com a poupança. Então, quando a taxa de juros aumenta, geralmente a poupança aumenta. Quando a taxa de juros cai, a poupança diminui. Só que essa taxa de juros privada, né, que é oferecida por parte do setor privado, dos bancos, sobretudo das empresas financeiras, ele, ela tem que ser de uma magnitude que cubra a taxa Selic, que é a taxa de juros praticada pelo governo nos seus títulos de dívida, e mais uma parcela para compensar o risco da aplicação privada. Né? Então, o que acaba acontecendo? Né? Recentemente, o Conselho de Política Monetária aumentou a taxa Selic. Então, naturalmente, as taxas de juro privada, as taxas de juros praticadas pelo setor privado, elas vão aumentar também. Por quê? Porque a Selic aumentou. Mas, além disso, as taxas de juros privadas, elas sofrem um acréscimo, por quê? Porque aumentou o risco das aplicações privadas. Porque as aplicações privadas, na verdade, elas vão ter o quê? Um destino para empresas ou pessoas que agora apresentam maior risco de inadimplência. Então, naturalmente, a expectativa é um aumento da taxa de juros privada, não só por causa do aumento da taxa Selic, mas por causa do aumento do risco das aplicações privadas. Então, por um lado, nós temos ali um elemento que estimula o aumento de poupança, mas por outro, um elemento que a inadimplência que meio deixa as famílias assim seguras do ponto de vista de emprestarem suas poupanças. Do ponto de vista público, né, quais seriam os determinantes da poupança pública? Bom, primeiro aspecto, quer dizer, os determinantes da poupança pública estão sempre ligados aos fatores que geram a poupança pública, ou seja, a fonte de receita e o destino de gastos. Então, quando o governo aumenta os tributos, ele aumenta a poupança pública. Claro que supondo o gasto constante, né? Ou seja, da ótica ceteris paribus. E de forma semelhante, quando o governo diminui os tributos, ele diminui a poupança pública. Quando o governo diminui os gastos, supondo, né, os tributos constantes, quando ele diminui os gastos, ele aumenta a poupança pública. E quando ele aumenta os gastos, ele diminui a poupança pública. A política fiscal, que é uma política praticada por parte do governo, ou uma das grandes políticas macroeconômicas, ela tem uma função anticíclica, que é o que? É compensar a variação dos outros componentes da despesa ou da demanda agregada. Então, nesse sentido, então o que acaba acontecendo ali do ponto de vista do comportamento do governo? Quando tem aumentos de renda, como parte da tributação está ligada à renda, é uma parcela da renda, então o aumento de renda agregada na economia gera aumento da receita tributária do governo, o que aumenta a poupança pública.
Só que veja que quando existe esse aumento de renda, então o que que o governo faz? O governo diminui seus gastos, né? Porque como os outros componentes estão aumentando, o governo pode reduzir os seus gastos, o que também aumenta a poupança pública. Agora, num momento como a gente está vivendo, né, que estamos tendo queda de renda agregada na economia e, portanto, estamos tendo uma queda da receita arrecadada por parte dos governos, nós temos aqui uma queda da poupança pública. Essa queda na renda também provoca, ela acaba induzindo o governo a gastar mais, como uma maneira de compensar a queda na renda agregada. O que acaba diminuindo mais ainda a poupança pública. Por isso que existe atualmente uma grande preocupação em relação a isso, porque nós temos num momento de queda de receita tributária, portanto queda da poupança pública do governo, e o governo está tendo um aumento de gastos por conta da pandemia, o que também reduz a poupança do governo. E reduzindo a poupança do governo, naturalmente reduz a capacidade de investimentos públicos, diminui a capacidade de investimento da economia. Do ponto de vista da poupança externa, né, o que, que acontece? Muito da poupança estrangeira vem para o país, para o Brasil, para ser aplicada em obras de infraestrutura. Tem um grande foco em títulos da dívida pública que que vão ser usados para poder financiar as obras, os investimentos com infraestrutura por parte do governo, embora não seja o único caso. Tá? Mas como é que regula um pouco o movimento da poupança estrangeira? É a taxa de juros interna, que sempre vai ser pensada da seguinte forma, né? A taxa de juros interna do Brasil, ela precisa cobrir a taxa de juros dos Estados Unidos, que é não qualquer taxa dos Estados Unidos, mas é a taxa de juros dos títulos de dívida pública de longo prazo dos Estados Unidos, geralmente os títulos de 30 anos. Né? Então, precisa cobrir uma taxa de juros praticada nos Estados Unidos, precisa cobrir o risco Brasil e o risco cambial. Né? Então, ou seja, o Brasil tem que praticar uma taxa de juros que cause a sensação nos investidores internacionais que essa taxa, ela em magnitude, ela compensa a taxa americana, o risco de se investir no Brasil e um risco da mudança na taxa de câmbio. Então, ela precisa ser uma taxa naturalmente relativamente mais alta do que a dos países desenvolvidos. Né? Por quê? Porque o Brasil não é um país desenvolvido e apresenta mais riscos do que esses países. Então, e é como a nossa taxa de juros ela é bastante regulada, ela segue muito o movimento da taxa Selic. Então, o que acontece? Quando existe aumento da taxa Selic, existe um estímulo ao aumento da entrada de poupança externa. Quando a taxa Selic é reduzida, isso gera uma redução da poupança externa disponível na economia brasileira. Então, recentemente, houve o quê? Houve um aumento da taxa Selic. E esse aumento da taxa Selic provocou uma entrada de poupança externa no país. Como é que isso foi percebido? Pela diminuição da taxa de câmbio. Né? Então, a diminuição da taxa de câmbio é um sinal de entrada de poupança externa. Como isso acontece, a gente vai estudar futuramente quando a gente estudar o mercado cambial. Tá? Mas, por enquanto, acreditem no que eu estou dizendo, redução da taxa de câmbio tem relação com a entrada de poupança externa. Agora vamos olhar um pouco sobre o equilíbrio entre os investimentos e a poupança e as perspectivas de investimentos para o Brasil. Então, do ponto de vista agregado, a gente pode pensar, ou a gente admite a existência de uma função de investimento agregado que pode ser descrita da seguinte forma, né? Que ela vai ter, o investimento agregado vai ter uma relação inversa com a taxa de juros,
Mas efetivamente, né, pensando muito mais sobre a diferença entre a taxa de retorno do investimento e a taxa de juros que está associada ao financiamento desse investimento. Lembrando que a taxa de retorno do investimento vai ser uma receita para a empresa, então vai ser um benefício do investimento, enquanto que a taxa de juros do financiamento do investimento é um custo para esse investimento. Então, o investimento ele tem uma relação inversa com a taxa de juros, ou seja, quando a taxa de juros aumenta, o investimento agregado diminui. Quando a taxa de juros diminui, o investimento agregado aumenta. E tem uma relação direta com as expectativas empresariais, com o nível de confiança dos empresários em relação ao futuro. Ou seja, quando os empresários estão com uma expectativa melhor, o investimento aumenta. Quando os empresários estão com uma expectativa pior, o investimento diminui. Então nós podemos pensar da seguinte forma, que o investimento agregado ele é uma função, né? Ou seja, depende da taxa de juros e das expectativas. Da taxa de juros com uma relação negativa, né? Ou seja, quando a taxa de juros sofre uma mudança, o investimento muda no sentido oposto. Então, ou seja, a taxa de juros aumenta, o investimento diminui. A taxa de juros diminui, os investimentos aumentam. E as expectativas têm uma relação direta ou positiva com os investimentos, ou seja, quando a expectativa melhora, o investimento aumenta. Quando a expectativa piora, o investimento diminui. Então, essas relações inversa da taxa de juros e a relação direta das expectativas com os investimentos. Então, a taxa de juros ela é muito importante porque ela que vai estabelecer um equilíbrio entre poupança e investimento, da seguinte forma. Então, nós temos ali recursos poupados, que podem ser emprestados, e nós temos a taxa de juros, que é o preço. É o preço do crédito, é o preço do financiamento. Então, repara que aqui eu tenho uma quantidade e aqui eu tenho um preço. Os investimentos têm uma relação inversa com a taxa de juros, ou seja, quando a taxa de juros for alta, o investimento é mais baixo. Quando a taxa de juros for mais baixa, o investimento é maior. E a poupança tem uma relação direta com a taxa de juros. Quando a taxa de juros é pequena, geralmente as pessoas poupam menos, porque não tem muito retorno da poupança, então as pessoas poupam menos. Quando a taxa de juros é maior, aí o prêmio da poupança fica maior, então as pessoas geralmente poupam mais. Então, o que acaba acontecendo? Quando a taxa de juros está muito baixa, então o volume de investimento pretendido ele acaba sendo maior do que o volume de poupança existente. Porque assim, o custo do financiamento está baixo, então as empresas tendem a querer se financiar mais, fazer mais investimentos. Mas a taxa de juros baixa ela estimula pouca poupança por parte das famílias. Então, o que acontece? Começa a ter um aumento da taxa de juros por parte dos intermediários para poder captar a poupança, só que esse aumento da taxa de juros também diminui a vontade dos investidores, das empresas em fazer investimento, porque o custo do financiamento fica mais alto. Então, quando a taxa de juros está baixa, geralmente acontece um aumento da taxa de juros para poder eliminar essa diferença entre o investimento pretendido e a disponibilidade de poupança. Mas também quando a taxa de juros está muito alta e os investimentos são pequenos, embora a poupança disponível seja muito grande, então o que acaba acontecendo? Não tem demanda suficiente para toda essa poupança existente. Então, o próprio sistema financeiro promove uma redução da taxa de juros para poder equilibrar a poupança existente com o investimento pretendido na economia. Então, isso é que é chamado equilíbrio IS, é o equilíbrio investimento-poupança.
Ou seja, a taxa de juros praticada no setor privado, ela vai sendo regulada, vai sendo aumentada ou diminuída para poder tentar manter uma compatibilidade entre a poupança existente na economia e o volume de investimentos na economia. É o chamado equilíbrio IS, investimento poupança. Quando ocorre mudança no investimento agregado, a gente vai ter um deslocamento da demanda agregada, da seguinte forma, né? Porque a demanda agregada ela é uma composição entre consumo, investimento, gasto do governo, exportações líquidas, né? Então, veja que quando tem um aumento do investimento agregado na economia, isso vai aumentar a demanda agregada, supondo, né, os outros componentes da demanda agregada como constantes. Então, nós vamos ter o aumento de investimento agregado, isoladamente, vai provocar um aumento da demanda agregada, que vai ser o quê? Uma expansão da demanda agregada, um deslocamento da demanda agregada para a direita. De maneira oposta, quando ocorre uma queda de investimento agregado, nós vamos ter o quê? Uma retração da demanda, né? Que a queda no investimento agregado vai provocar uma queda da demanda agregada para os mesmos preços da economia, e supondo os outros componentes da demanda agregada como constantes, ou seja, fazendo uma análise ceteris paribus. Então, sempre que a gente perceber uma ocorrência de alguma variável que vai aumentar ou diminuir o investimento agregado da economia, a gente já pode esperar um efeito sobre a demanda agregada, ou uma expansão da demanda agregada, no caso de aumento do investimento, ou uma retração da demanda agregada, no caso de uma queda do investimento agregado. Aí só para dar um retrato para vocês aqui do Brasil, né, de maneira rápida, então o que acontece, né? O que a gente pode esperar? Então, a gente tem basicamente efeitos negativos sobre as fontes de poupança, né? Temos uma queda de ocupação e de renda, né? Então as famílias estão com menos renda, com muito desemprego, tendência de diminuir a poupança privada. Essa redução do emprego e da renda naturalmente causa uma queda do tributo arrecadado pelo governo, porque sempre é uma parcela da renda agregada. E aí cai a poupança pública. Como o governo também está tendo um aumento de gastos por conta da pandemia, temos uma queda, outro efeito que reforça a queda da poupança pública. O único componente que tem um efeito de aumento é a poupança externa. Tem um estímulo de aumento da poupança externa no Brasil por causa do aumento da taxa Selic. Porém, a poupança externa também sofre um efeito negativo, por conta do quê? Da crise sanitária, né? A gente está num momento assim, né, de uma elevação muito maior do que houve no passado nos problemas relativos à crise da Covid-19. Essa crise causa um aumento da sensação de risco do Brasil, e naturalmente, né? Com tanto fator adverso, tem um impacto adverso na entrada de poupança externa, né? Então, assim, qual que é a única fonte de expectativa de aumento de poupança para o país? É a taxa Selic estimulando alguma entrada de poupança externa. Porém, temos vários outros fatores estimulando a queda da poupança. Então, o que a gente deve esperar para o investimento nos próximos meses? Uma diminuição, né, que vai estar muito ligada à extensão da crise sanitária, porque essa crise sanitária acaba tendo impactos relevantes na ocupação e na renda que afetam poupança privada e poupança pública dentro do país, além do próprio efeito na entrada de poupança externa. Tá? Então é assim que eu vejo as perspectivas mais imediatas para a economia brasileira do ponto de vista de poupança e de investimento. Aí, só para ilustrar um pouco o caso, né, de maneira rápida, suponha que a economia esteja aqui num momento, né,
uma situação macroeconômica qualquer, considerada inicial, e a gente vai considerar o efeito das expectativas. Então, como nós sabemos, as expectativas têm uma relação direta com o investimento agregado. No momento, as expectativas, elas são adversas. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Essa reportagem, ela mostra, né, uma reportagem que eu coloquei lá no Moodle, ela mostra que a confiança dos consumidores e dos empresários piorou por causa da pandemia, né? Vou pedir que vocês leiam essa reportagem para vocês entenderem, né, um pouco mais sobre o papel das expectativas sobre investimentos e consumo, mas também, principalmente, cadê? Professor, o link dela tá no mudo, né? Tá no mudo. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Mas cadê? Deixa eu achar. Ah, tá mais aqui embaixo. Parte da reportagem apresenta ali, né, uma pesquisa que é feita na FECAP, que é uma pesquisa sobre o índice de confiança dos empresários, né? FECAP é essa instituição que vocês estudam, faz um acompanhamento do índice de confiança e esse índice foi um dos elementos que foram utilizados aqui para a confecção da reportagem.